Bom, boa noite a todos. Meu nome é Adriane Rita Lobo, eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou uma mulher preta, com os cabelos querendo crescer, um pouco curto e um pouco grande, né? Cacheados, estou com brincos pratas grandes, óculos com enfeitinhos brancos, uso um batom bem vermelho, uma camiseta branca e um colar coral. É um prazer imenso tê-las aqui, ter todos aqui, né, nessa live com Maria Célia Malaquias. Vou falar um pouco, e a minha amiga Sirlene, quem somos nós, né? Quem somos os das pretas? Somos duas mulheres pretas, psicólogas, psicodramatistas, residimos em estados diferentes. Eu moro no Mato Grosso do Sul e Sirlene mora em Belo Horizonte, né? Nos encontramos no grupo de estudos de relações étnicos, raciais e psicodrama. E desejamos, o nosso desejo maior, né, é difundir e divulgar tudo que nós aprendemos nesse grupo de estudo com a nossa mestra, Maria Célia Malaquias, que está aqui conosco hoje. É uma honra, é um prazer tê-la aqui, né, no Das Pretas. É, na soma, né, do letramento racial e desse movimento antirracista. Então, nós iremos até às 21 horas, é isso, né? vinte e Sim. uma horas São Paulo e 20 Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ok? Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou ficar um pouco mais quietinha, porque meu notebook, às vezes, ele dá uma falhada, tá? Mas fiquem bem à vontade, aproveitem, vai ser com certeza uma noite maravilhosa. Então, pessoal, boa noite, sejam Boa bem-vindos. noite. É muito bom estar aqui com vocês, né? De antemão, eu quero agradecer a Maria Célia pelo carinho de estar conosco com um tema tão relevante para nós. Eu sou Sirlene, sou uma mulher negra, cabelos crespos, curtos e grisalhos, né? Moro em Belo Horizonte, como disse a minha amiga. Faço parte do grupo de estudos de relações raciais. Sou psicóloga e sou psicodramatista. Em parceria com a Adriane, nós criamos o projeto das Pretas e o nosso objetivo é compartilhar aquilo que a gente vem aprendendo no grupo de relações raciais. E nós pretendemos também criar um grupo pedagógico, teórico, vivencial, com tudo aquilo que a gente vem aprendendo no decorrer dos anos. É, bom, eu vou fazer a apresentação da Maria Célia. Acho importante ler o currículo dela, que é um currículo muito capacitado, né? Então, a Maria Célia é psicóloga, psicodramatista didata supervisora pela SOPS, mestre em psicologia social pela PUC São Paulo, atua nas áreas saúde e educação, pesquisadora sobre psicodrama e relações étnico-raciais, colaboradora de projetos voltados para a saúde da população negra, coautora de vários livros, organizadora e autora dos livros Psicodrama e Relações Étnico-Raciais, Diálogos e Reflexões, Etnodrama, contribuições do Grupo de Estudos de Psicodrama e Relações Raciais, idealizadora e coordenadora do Grupo de Estudos de Psicodrama e Relações Raciais, foi presidente da SOPS, Sociedade de Psicodrama de São Paulo, nas gestões 2007, 2008 e 2009 e 2010. Foi presidente do 23º Congresso Brasileiro de Psicodrama, realizado em setembro de 2022, e em 2022 foi homenageada com o prêmio Luísa Maim pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Coordenação de Promoção da Igualdade Racial. E em 2024 foi homenageada pela Frente Negra Online por sua contribuição em ampliar os espaços de representatividade para
mulheres negras. E não é à toa que o nosso tema hoje é Raízes de Amor, Autocuidado e Ancestralidade da Mulher Negra. E Amiga, e o prêmio também, né? Que o ela ganhou, prêmio, né? o prêmio em 2024, ano passado, né? Fala um pouco aí desse prêmio, Adriane. Peraí só um pouquinho. Foi um prêmio da FEBRAP, onde concorreram vários nomes, vários psicodramatistas, né? Que de alguma forma dão luz, né, à nossa luta antirracista e promovem é, trabalhos, atividades, no letramento racial. E Maria Célia, ganhadora do primeiro prêmio Guerreiro Ramos, na categoria psicodramatista, que contribuiu para o movimento psicodramático brasileiro. Então, palmas para ela. Tem a Obrigado. palavra, Maria Célia. Fico ouvindo vocês, é, e aí façam muitas coisas aqui, né? Faça essa estrada, né? Acho que tem uma questão de uma caminhada longa. Eu fiquei pensando, nossa, mas elas pediram um mini currículo. Olha que extensão desse mini currículo. Bom, gente, essa é uma das vantagens de estar aí na estrada há muito tempo. E nessa caminhada eu tenho encontrado muitas pessoas as quais eu agradeço muito, né, pelo encontro e gostaria de agradecer profundamente as das Pretas, né, a Adriane Lobo e a Silene Pedro por esse projeto lindíssimo, potente, que já nasceu potente, o qual eu me orgulho e apoio integralmente. Eu sei, a gente está junto há bastante tempo e eu sei da potência dessas duas mulheres pretas. Então é uma honra enorme estar aqui com vocês, uma honra ter sido convidada por vocês. Quero agradecer também a presença de cada uma de vocês, de cada um de vocês. A gente está aqui nesse 30 de abril, véspera de feriado, está sendo possível a gente estar junto. Eu sempre agradeço muito no sentido de reconhecimento da nossa ancestralidade. Para a gente estar, nós estamos aqui hoje porque muitas pessoas, ao longo no caso de Brasil, ao longo de mais de 5 décadas, séculos, na verdade, né, fizeram muito para a gente estar aqui. Então, uma gratidão imensa a quem chegou antes de mim, a quem chegou antes de nós e contribuiu para que a gente hoje esteja aqui pensando nas nossas raízes de amor e no nosso autocuidado e a relação da ancestralidade e a interlocução conosco, com a mulher negra brasileira. Eu gostaria de saber, como a gente está um grupo que eu acho que é possível a gente fazer muitas coisas até as 21 horas, que a gente soubesse um pouquinho de cada pessoa aqui presente. Vocês pudessem contar um pouco o seu nome, de onde você está conectada, né, aqui, e qual é a relação sua com esse tema, raízes de amor, autocuidado e ancestralidade. Então, quem sabe com algumas palavras você pode trazer um pouco para nós sobre você e sobre você aqui frente a esse tema. Boa noite, Boa noite. eu sou Rayang, meu nome social é Raimundo Nonato Lima, mas o nome social é Rayang, o nome civil é Raimundo Nonato Lima. Sou psicólogo clínico, psicodramacista de Brasília, tenho 64 anos. A minha ligação com essas raízes de amor e ancestralidade é a minha avó, a mãe do meu pai.
Era uma africana de Angola, chegou ao Brasil muito criança, com sua mãe, seu pai, e caíram no estado de Pernambuco, desceram para o Piauí e depois Maranhão. Uhum. E isso tem mais de 100 anos. Ela morreu com 104, chegou aos 14 anos no Brasil. E já tem 52 anos de falecida. Mas deixou um legado fantástico. Essa ancestralidade que a gente não perde, que a gente sempre carrega, aquilo, o ensinamento dela como avó, carinhosa, amorosa. E hoje eu sou um dos netos mais novos, eu estou com 64 anos de idade e moro Obrigada. em Brasília. Muito obrigada, Rainha. Quem segue? Meu nome é Shirley, Uhum. eu estou em Betim, Minas Gerais, e a minha relação com o tema familiar, eu acredito ser por parte do meu pai, né, que os meus avós eram negros e nordestinos. Só que eu fui me descobrir, me ver nesse lugar, né, de mulher preta, de pertencimento, já tem uns 4 anos que eu fui desenvolvendo no meu trabalho com o grupo auto-organizado do meu trabalho que chama Bebê Black Power e estou me descobrindo, né? Tenho vontade de aprofundar mais nas minhas raízes e no momento eu também fui eleita dentro da instituição que eu trabalho para um fórum de desenvolvimento e equidade de gênero, desenvolvimento, meu Deus do céu, diversidade, equidade, né? De igualdade de gênero, né? E raças. E eu estou procurando me desenvolver, desenvolver, conhecer e realmente aprofundar no meu entendimento. Legal, adorei. Bebê Black Power. Que eu sou funcionária do Banco do Brasil. Aí esse grupo foi fundado em 2017. Eu comecei a fazer parte dele em 2022. E de lá para cá, eu acho que eu me encontrei. Então, eu tô bem animada, tô bem disposta e tô gostando bastante. E apesar de ser uma história com sofrimento, é também uma história de muita conquista. De muita conquista, de muita luta. E é isso que eu tô aqui para aprender e para desenvolver também. Que bom, obrigada. Shirley, nós moramos perto, né, Shirley? Estamos próximas. Pois é, fiquei super feliz de falar que você está em BH. Depois nós temos que combinar. Sim, com certeza, que Eu bom. vou aproveitar de você. E eu de você também. Das ordens. Sabe o que eu vou sugerir? Porque às vezes a pessoa fica, abre agora o microfone e não abre. Eu vou pedir para você, Shirley, chamar a próxima pessoa. Quando é chamada, a gente... Então, eu vou chamar a Alaí Souza. Ah, nossa Lalá. Lalá é o apelido da Laí. Você está sendo chamada para... A minha irmã está aqui do lado, gente. E ela está vendo só o rostinho de cada uma. Aí, quando você falou, pediu para alguém chamar alguém, eu falei, Leti, tomara que não me chama. Você falou, a Leti já começou a rir. Um beijo para a Arlete aí, tá? Arlete, um beijo para você. Beijo, Arlete, linda. Olha lá, Arlete. Ai, meu Deus, vamos lá, não sei falar nada. Nunca. Gente, meu nome é Alair Souza Santana, sou conhecida como Lalá. O que mais que você fala? Sou assistente social e psicodramatista, mas estou aposentada, né? E não sei falar da ancestralidade, eu só posso falar para vocês assim. Foi um tema que caiu no Kizomba
e me aprofundei muito e continuo me aprofundando. E o melhor, eu estou multiplicando, tentando passar para sobrinhos, para a família, qualquer pessoa que eu encontro, e eu vou contar essa história, mas essa ancestralidade e o meu lado mulher, eu tenho que falar duas coisas. Vem de lá da minha mãe, o lado de mulher, mulher guerreira, mulher forte. É uma mulher que aprendeu a ler e escrever na folha de papel de mercearia do supermercado, lá atrás, naqueles tempos. E também acho que a minha ancestralidade para estudar, estar aqui com vocês, veio do meu pai, que dizia que o saber não ocupa espaço. Nós negros tínhamos que estudar. Então, assim, eu acho que o principal é esse. Eu estou amando estar aqui com vocês. Eu não... Faz muito tempo que eu estou querendo assistir. O pessoal coloca muito vídeo, essas coisas, eu não participei de nenhum. E hoje eu me comprometi, essa semana eu me comprometi a aparecer, participar, assim, com certo receio, ainda tenho um certo receio da câmera, a legenda está aqui. Eu perguntei, meu Deus, a legenda está aí, por que você está fugindo? Então, acho que eu estava fugindo de crescer, eu não sei por que eu estava fugindo. E a partir de agora eu vou estar presente em todos os convites. Comecei pela Duda, mas não pude terminar. E com vocês, a Arlete está aqui do meu lado, legalzinha, dá para ir até o fim. Gratidão. Obrigada, Lala. Arlete aí, ó. Obrigada, Arlete. Quem você chama, Lala? Para vir para a nossa roda. Ai, peraí, quem eu chamo? Não sei. A Ermelinda tá aí, tá? Ermelinda. Oi, gente. Boa noite. Muito bom estar aqui vendo bastante gente que eu não vejo há bastante tempo, pessoalmente. A professora Malu, faz tempo que eu não vejo. Beijo. Bom, meu nome é Ermelinda. Eu moro aqui em Santo André, no ABC Paulista. Faço parte do grupo da Maria Célia grupo de estudos étnicos, raciais e psicodrama, né? Estou ainda terminando a minha formação em psicodrama pela SOPS. Sou assistente social, também estou aposentada atualmente, não tenho desenvolvido nada na área, mas faço alguns trabalhos voluntários na área da inclusão, artesanato. E com relação à ancestralidade, para mim é muito forte, né? A questão da minha avó, que era... A família da minha mãe é toda pernambucana, então eu tenho muito forte a presença da minha avó, que era rezadeira, então eu lembro muito dela, os raminhos, fazendo os benzimentos, e da família do meu pai, que são mineiros, o meu avô com a sanfona, tocando, então eu lembro muito disso. E eu tenho ainda uma tia viva, né, com 94 anos, e ela traz muita história da família. Voltou. Ela traz Ai, deixa eu ver aqui. Você quer Wi-Fi? alguém com... Oi, Então, ela traz muita história da família, né? Então eu tenho me ligado muito com os meus ancestrais, as minhas mais velhas, né? Assim, nas histórias. E para continuar, eu chamo Soraya. Obrigada, Emê. Aí, Soraya. Boa noite a todas. Eu sou a Soraya André César, psicóloga, educadora física. Estou aqui em Santo André e minha relação também, eu estou aqui primeiro para ouvir Maria Célia, né? Quando fala Maria Célia vai falar, que ela pode falar sobre qualquer coisa, ou ela vai falar sobre a água, eu vou sentar e vou ouvir, porque eu sei que vai vir coisas interessantes. Em relação à minha ancestralidade, eu estava pensando numa foto que eu tenho, e estou eu, minha mãe e minha avó, e as duas já não estão mais aqui, então, assim, me move muito essa busca, né, essa raiz do amor, e buscar entender como que se perpetuou, como que passou para mim, né, esse amor e como que elas passaram, e, obviamente, que para mim, assim,
a Raiz do Amor, ela passa por samba, né? Hoje eu estava ouvindo uma canção e eu não ouvia nem a letra, só os instrumentos. Aí eu comecei a chorar, 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 chorar. E eu sei que me toca muito saber e buscar as raízes. Então é por isso que eu estou aqui hoje. E também pelas meninas, né? As pretas, das pretas e com as pretas. Eu vou chamar Daniela. É Daniela, acho que é Daniela. Isso mesmo. Obrigada, Soraya. E Daniela? Tá sem som. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, sim. Boa noite, me chamo Daniela, moro no Embu das Artes, São Paulo, sou nordestina, então minhas raízes de amor vêm muito forte, como todo da minha família, como um todo, na verdade, né? Principalmente pela essa questão de ser nordestina, né? E ela me falando agora do samba, me vem muito forte essa questão do samba. E é isso. Obrigada, Daniela. Quem você chama para nossa roda? Ai, deixa eu ver. Eu não tenho Conceição. Oi. Olá, boa noite. Meu nome é Conceição Couto. Eu estou aqui em Brasília, fiz minha formação em psicodrama na BP. Estou muito feliz que já soube que Maria Célia vai participar da nossa jornada, né? E o que me chama para esse tema é a minha história pessoal, né? Eu sei pouco a respeito da minha ancestralidade. Meus pais faleceram quando eu era muito pequena. Eu tenho uma filha negra que vem sofrendo já há algum tempo racismo, né? E eu, dentro da área educacional onde eu atuo e também na área clínica, venho lutando com o movimento antirracista e principalmente na área educacional. Como eu trabalho com professores de inglês, eu vejo muito pouca representatividade nos livros didáticos. Então, tem sido uma luta com as editoras para que haja mais representação nos livros, para que os alunos se sintam mais representados. Então, é isso que me chama e é claro que, como alguém já disse aqui, não vou me lembrar o nome, se a Maria Célia estivesse falando sobre água, eu estaria aqui também. A Soraya, que passou essa responsa. Viu, Soraya, você passou essa responsa. Obrigada. Eu nunca estou sozinha, então vamos lá, eu confio. Quem você chama, Conceição? A Vivi Rodrigues. Vivi? Oi, Vivi. Oi, boa noite a todas. Então, eu sou a Vivi, falo aqui do sul do Rio Grande do Sul, de Pelotas. Sou professora de formação, psicopedagoga e atualmente trabalho na Secretaria de Saúde e trabalho com políticas de equidades, né, e saúde da população negra e indígena. E a minha história, assim como as demais, também é muito pessoal, né, com a questão da ancestralidade, da memória. Eu trabalhei durante muito tempo com saúde mental de mulheres negras dentro de um serviço de saúde mental. E já trabalhei no doutorado também com a questão da ancestralidade, da memória. Tenho uma relação de memória afetiva com a minha avó também materna, que era benzedeira, rezadeira, e tinha uma relação muito forte aqui com a comunidade, né, da periferia, aqui da comunidade de Pelotas. E é isso, eu também estou em busca, assim, né, de recuperar a minha ancestralidade, né, que é tão recente para nós mulheres negras, assim, a gente buscar um pouco mais de entendimento, de informação e de conhecimento nessa área. Então, eu venho aqui para aprender com vocês. Obrigada, Maria Célia, e as demais também, pela Obrigada, oportunidade. Vivi. Quem você chama, Vivi? Deixa eu ver aqui que eu estou no celular. Deixa eu ver se eu... Eu vou falar alguns nomes. Daiane, Malu, Maria de Lourdes, Vanessa, Pode Silvana. ser a Maria de Lourdes, está aparecendo mais aqui para mim, bem direto aqui. Tá. Malu, Tá bem? obrigada. Boa Obrigada. noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui. Bom, eu sou professora de psicodrama, de faculdade, trabalho com coaching também. E a minha história, né, com a ancestralidade é um pouco inversa do que vocês estão trazendo. Porque eu sou filha de pai italiano, branco, racista. E eu vim hoje aqui, como tenho vindo em outras, tenho lido muito a respeito dessa questão do letramento racial que
me pegou de surpresa, eu não fazia noção do que estava acontecendo, dessa atualização. Então, o meu objetivo com vocês é aprender e me atualizar. Obrigada, Malu. Quem você chama, Malu? A Silvana Oi, Silvana. Obrigada, Malu. foi a que apareceu primeiro aqui. Uhum. Boa noite. Estão ouvindo? Tá. Sou Silvana. Tá bem baixinho, viu, Silvana? Se você fica mais próximo do microfone. Eu vou tirar. Que é um outro fone que algum problema está no meu. Tá todo mundo dizendo ótimo agora. Melhorou, né? Eu sou Silvana, boa noite. Obrigada pelo convite, estar aqui para mim é uma honra também. Sou professora, psicopedagoga, psicodramatista. Estou com esse grupo desde 2020, que eu conheci, foi uma salvação para mim. Continuo aprendendo com vocês e a minha história com relação a isso, sou casada com um homem negro, tenho filhos negros de pele, não, um mais retinto, outro menos, e tenho assim uma situação em casa difícil, porque um se reconhece muito nesse lugar e sofre, porque o pai dele tem um posicionamento, é uma pessoa um pouco mais velha, não gosta do tema, não gosta de falar sobre isso, e acha que está certo assim, porque ele tem a história dele, e ele não acha que tem que ficar levantando bandeiras, ou que sofreu, ou que passou racismo, não acha nada. E acha assim que eu sou meio estranha, porque eu que não devia me meter, uma vez que eu sou uma mulher branca. Mas, enfim. E o outro filho... então, esse um filho sofre muito, que é o mais novo, mas me ensina horrores. É muito meu amigo, aprendo com ele, assim também é como aprendo com vocês. E o outro filho já pensa que esse é um assunto que não existe, que é mimimi, que não tem a ver, que... As pessoas, como o pai, não tem nada a ver falar sobre isso. Isso não existe na sociedade, então a gente está inventando uma coisa que não é real. As meninas, eu tenho 4 filhos, as meninas são ótimas, são professoras assim como eu, trabalhamos bastante o tema em sala de aula, e esse ano eu decidi, assim, eu vou para um pós-doutoramento agora, e vou falar sobre isso num pós-doutoramento, arte, educação e as questões étnico-raciais. Eu preciso fazer esse trabalho e encontro em vocês assim apoio e desejo. Muito obrigada. Quem eu posso chamar? Eu cheguei agora, cheguei atrasada, me perdoem, viu? Olha, tem Daiane, a Vanessa e Camila. A Graça vai ficar porque ela acabou de chegar. Daiane, obrigada, Silvana. Eu que agradeço. Oi. Olá, Daiane. Eu vou desligar a câmera. Tudo bem. Não tem problema. Bom, eu chamo Daiane, moro na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Eu sou médica especializada em autismo adulto e infantil. A minha ancestralidade começou a minha bisavó. Ela faleceu em 2003, com 114 anos. Ela veio da África e devido ao sofrimento que ela teve, principalmente durante essa viagem, ela é uma negra racista. Ela não estava de negros. E ela se esquivou de todos os irmãos que vieram junto, se perdeu de todos. E eu e uma parte da minha família nos vimos, fomos atrás, né, esses irmãos dela, nós descobrimos que já eram falecidos. E ela tinha um irmão que chamava João Deus, e ele era médico, ele se formou na Faculdade de Medicina de Salvador. Daí eu passei a buscar, né,
E nós tínhamos muito em comum o amor pela profissão, na medicina. E a partir daí, nós encontramos os netos dele, os filhos dele, netos dele, e assim, nutrindo, né, a nossa realidade. E com isso, eu passei a despertar o autocuidado, né, que é o tema de hoje. Uhum. E venho buscando cada vez me aprofundar mais, ver mais sobre ancestralidade e tudo, porque foi uma ferramenta muito importante para mim. Então, agradeço muito estar aqui hoje. Obrigada, Daiane. Vanessa ou Camila? Para quem você passa, Daiane? Camila. Camila, é isso? Camila. Ok. Oi, Camila. Olá, boa noite. Boa noite. Você aparece bem aqui, pessoal. Você pode abrir a câmera, Camila? Sim, eu estou tentando. Acho que ela vai. Ela demora um pouquinho, mas vai. Bom, acho que ela tá ligando. Enfim, boa noite para todas. Bom, agora aparece. Eu sou Camila, eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou psicóloga do esporte e eu tô aqui para aprender um pouquinho mais sobre psicodrama, ouvir a Maria Célia falar sobre, né, as relações amorosas que nós temos, o autocuidado com nós mesmas. Eu faço parte também dessa questão do autocuidado de um lugar aqui em BH que chama Spa no Terreiro, que aí nós cuidamos de mulheres pretas, né, e afins, com o sentido de cuidados ancestrais, cuidados com o corpo, com a saúde mental, né? Então eu estou aqui um pouquinho para aprender mais e escutar mais um pouquinho sobre vocês e trocar experiências. Obrigada. Obrigada, Camila. Eu vou soprar para você. Chama a Vanessa. Tá certo. Vou chamar a Vanessa para se apresentar. Obrigada. Oi, Vanessa. Boa noite, oi. Eu sou a Vanessa, eu moro em Mariana, Minas, interior de Minas. Sou professora de Libras, de Educação Especial, Sala de Recurso. Recebi esse convite de uma amiga, que é minha ex-orientadora do mestrado, a Deise Garcia, e o tema me chamou muita atenção. Acho que preciso conhecer mais sobre a minha ancestralidade, eu acho que isso ajuda a me fortalecer e a fortalecer quem está ao redor. Então, estou aqui hoje para aprender com vocês. Muito obrigada, Vanessa. Maria Célia, faltam a Silvana e a Graça que chegaram por último. Isso, exatamente. Eu ia falar, agora eu vou chamar. A Silene já chamou. A Graça, por favor, Graça. Não sei se você chegou a pegar para falar um pouquinho de você, de onde você está e o que traz você para esse encontro de raízes de amor, autocuidado e ancestralidade. Bom, meu nome é Graça. Eu atualmente moro no sul de Minas, numa cidadezinha do interior. E eu já venho, né, há algum tempo querendo ter um letramento melhor dentro dessas questões, né, de racismo, porque eu acho que isso vai tanto ajudar na minha saúde como na saúde das minhas relações. Então, a Maria Célia, ela traz um papel, né, dá um pontapé super importante para tudo isso. E agora eu vejo a Sirlene aí também, né, lutando a todo vapor, se empenhando, e fico muito feliz de estar aqui. Obrigada, Graça. A gente só vai somando. Obrigada. E você é uma das que soma conosco. E agora, então, a gente vai chamar a Silvana. Temos duas Silvanas. Silvana Goldin já se apresentou. E você, Silvana? Tá dando para ouvir? Sim. Você pode abrir a câmera, Silvana? Eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Tá. Pode ir falando enquanto você vai tentando abrir. Meu nome é Silvana, eu falo aqui de Santo André, estou a convite da Emilinda, né?
Nós cantamos no coral durante muitos anos aqui em Santo André, e ela me encaminhou o convite hoje, né? Até peço desculpas, porque no final me embananei tanto que eu tive que sair, mercado, essas coisas, e esqueci que ia ter feriado, então fica aquela loucura, né? De mercado, fila, aquela coisa toda. Então peço desculpas, né? E eu falo aqui de Santo André, o que mais que eu falei? Eu sou bibliotecária, é, e assim, eu acho que essas questões raciais, né, que estão, né, tão em voga hoje, quando as pessoas falam, não, vamos incluir, vamos colocar nas novelas, vamos colocar nos debates. Eu acho assim que tudo tem que ser feito de forma verdadeira, verdadeira e permanente, porque o que eu vejo hoje é uma questão muito ligada à inclusão cultural, né? Que as pessoas não vão se incluir na novela. Temos vários exemplos, vários negros, né? Nas novelas, essa representação. Mas nas periferias, o que é que a gente vê hoje? Nunca se matou tanto, nunca se matou tanto. E assim, onde você vê um governador fala, eu estou me lixando, vocês podem ir na ONU, vocês podem ir em qualquer lugar, eu estou me lixando. Você vê um secretário de segurança completamente assim, a favor de todo esse extermínio. Então, assim, eu acho que assim, a gente vive mesmo, a meu ver, né? Parece que uma realidade meio paralela, tipo, vamos incluir, vamos, de forma muito, né, mas verdadeiramente incluir, verdadeiramente punir, eu ainda não consigo ver isso, não consigo. Então, eu acho que essas discussões, elas têm que ir além, e tem que ter cobranças, né, assim, há ministérios que têm essa responsabilidade. Eu sigo várias pessoas, sigo a Aniele, sigo várias pessoas que hoje trazem um debate, mas a Aniele, por exemplo, tem muitas restrições quanto à atividade e à ação dela real, efetiva, nessas questões de combate ao racismo. Fica muito no teórico, né? O prático mesmo, a gente vê que a matança continua. Vocês desculpem, já comecei falando demais. Obrigada, Stefana. Mas a gente vai continuar falando, né? É para isso mesmo. Isso também faz parte do nosso autocuidado. A Gilmara acabou de chegar. Estou tentando. Obrigada. A Gilmara acabou de chegar. Gilmara, seja bem-vinda. A gente vai adiantar um pouquinho e aí daqui a pouco você nos conta um pouquinho mais um pouco sobre você, tá bom? A gente teve uma primeira rodada, as pessoas trazendo um pouco falando delas e delas em relação a esse tema de hoje. Bom, acho que todos que já estavam antes falaram, né? Quando eu recebi o convite da Adriane e da Silene, eu pensei, vou falar algo sobre a mulher. Né? Normalmente, quando eu recebo o convite, eu me pauto no meu momento atual, né? Que nesse momento está me tocando mais o meu coração, o meu umbigo, está pegando as minhas vísceras. Aliás, muitas questões. Mas eu tento priorizar naquele momento o que chegou primeiro. Então, chegou sobre a mulher, e sobre a mulher negra. Eu me inspirei para preparar esse nosso encontro num capítulo que eu escrevi. Esse é o livro que eu organizei, Etnodrama. É uma coletânea que eu organizei e temos aqui algumas autoras, coautoras desse livro, né? A Silene, a Adriane, a Silvana Goldin, a Soraya, são algumas das autoras que estão aqui. Esse capítulo, que eu escrevi com a Ivânia Maria Vieira, o nome é Mulher Negra Guerreira e o esquema da supermulher. Impactos do estresse social na saúde mental. Também me inspirei, né, na minha ancestralidade. Eu sou de uma família, meus pais mineiros, tiveram uma vida longa, embora a gente sempre quer que fique mais, né? Meu pai faleceu com 86,
Acho que eu tinha no mínimo mais 15 anos pela frente. A minha mãe com 94, então é uma família que gosta de viver e que luta pela vida. Aliás, amanhã eu vou para Minas Gerais, para Campina Verde, no Triângulo Mineiro. É uma cidadezinha pequenininha, perto de Ituiutaba, a terra da minha mãe. Vou visitar minha tia, irmã da minha mãe. Ela está com ela faz agora, dia 28 de maio, 107 anos. Nossa. Graças a Deus, bastante lúcida, mas infelizmente nesses últimos meses está acamada. Então eu vou visitar a minha querida tia Sanica amanhã. E a minha tia mais nova, a caçula, mora em Brasília. Tem algumas pessoas de Brasília, né, Conceição? Ela vai fazer 97 anos também em maio. Então você veja que eu, né, espero também continuar muito tempo por aqui. E a gente tem sempre, né, eu venho do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, muito respeito pelos nossos mais velhos. É uma família que sempre cuidou dos mais velhos, né? Tanto que a minha tia está na casa dela, meus pais permaneceram em casa o tempo todo, e é cuidada pelos aqueles que, família numerosa, a gente vai se dividindo para cuidar. Eu gostaria de compartilhar com vocês uns slides que eu preparei para a gente poder, na verdade, mais para eu poder me guiar com esses slides. Deixa eu só aqui. E vocês me falam se começou a compartilhar. Começou a compartilhar, Silene? Apareceu o primeiro slide? Sim, apareceu. Só não está na tela cheia, Maria Célia. Tá, eu vou clicar aqui para aparecer na tela cheia. Eu não sei fazer slide, sabe, gente? Eu sempre peço alguém para fazer para mim. A Ermelinda Marçal, que está aqui, ela é a minha preferida para fazer slides, mas eu nem cheguei a pedir para ela, viu, Ermelinda? Porque você estava cuidando de você nesses últimos dias. Pedi para uma outra pessoa que fez está um pouquinho diferente. Bom, isso aqui já foi falado, é uma apresentação minha. Começamos aqui com o objetivo, né? Com nossos objetivos sobre esse tema, né? Então, é refletir sobre raízes de amor, explorar a conexão entre amor próprio e história ancestral, compreender o autocuidado com práticas essenciais para o bem-estar da mulher negra, valorizar a ancestralidade, reconhecer a importância das raízes culturais. E a qualquer momento que vocês quiserem fazer pergunta, comentar, é só abrir o microfone e falar, tá? Porque às vezes não dá para a gente visualizar aqui com a mãozinha levantada. Fique à vontade, porque a ideia dessa aula é uma aula que eu chamo de dialogada, né? O problema é que desse tamanho que está o slide, Silene, corta um pouco. Não sei se corta para vocês também. Aqui estão os objetivos específicos, que eu acho que eu vou passar por eles, não vou... Agora ficou melhor. Eu estava falando da metodologia da aula, que então é uma aula expositiva, dialogada. Tem uso também desses recursos visuais. Quando eu chego aqui, esse é o conteúdo da aula, né? Falar do autocuidado, da ancestralidade como legado, conceitos das práticas essenciais, ou alguns dos conceitos de algumas das práticas essenciais de autocuidado. Autocuidado radical. Refletimos sobre o que é isso, autocuidado radical, como resistência e transformação social, o estresse social, o impacto do racismo e do sexismo nas nossas vidas, o prejuízo disso em relação à nossa saúde mental, a conexão sobre as raízes, as nossas ascendências, ou seja, os nossos antepassados, o reconhecimento às nossas raízes ancestrais,
refletirmos então sobre a mulher negra guerreira. Deixa eu só pegar o meu impresso aqui, porque para tirar, que eu não sei tirar desse que está cortado. Essa é uma definição, então, da Organização Mundial da Saúde, né, sobre autocuidado. Ela define o autocuidado como a capacidade dos indivíduos, das famílias e comunidades de promover a sua própria saúde, de prevenir doenças, manter a saúde e lidar com as doenças e deficiências, com ou sem o apoio de profissional da saúde. Daqui a pouco, quando a gente estiver falando sobre autocuidado radical, essa definição da saúde, vocês vão ver que ela tem uma interlocução com aquilo que os Panteras Negras pregavam sobre o autocuidado radical. Quando fala dessa questão do cuidado com a própria saúde, de prevenir doenças, com ou sem o apoio de profissionais da saúde. Ô, Maria Célia. Oi? É interessante esse conceito, porque quando a gente fala de autocuidado, muita gente acha que é cuidar da pele, do cabelo, arrumar a unha, né? E não é, quer dizer, isso faz parte, mas não é apenas isso, é algo mais aprofundado, né? Mais consciente, né? Muito bacana esse conceito aí. Exatamente. E autocuidado, esse conceito, ele surge no âmbito daquilo que a gente pode chamar do movimento negro. E não tem nada a ver com esse cuidado estético, né? Que popularizou-se como um cuidado estético. Sim. Né? O autocuidado surge com o grande movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, com o movimento negro dos Estados Unidos, com uma resposta ao racismo, especialmente o racismo na instituição médica, em que a população negra não era tratada, continua sendo maltratada em termos de saúde, né? Também no nosso país. E usavam de todo o conhecimento ancestral para poder cuidar de si mesmo, poder cuidar da comunidade. Essa é a raiz do autocuidado. Alguém já tinha ouvido falar no autocuidado ligado a essa questão ancestral, especialmente e pensando na população preta, por uma necessidade de sobrevivência? Eu não, Maria Célia. Não, né? Uhum. Eu também não. Eu vou te tentar interromper aqui o compartilhar para ouvir vocês um pouquinho, só um minutinho. Porque eu preciso ver, é melhor a gente ver a carinha. Quem está falando? Eu ia comentar que eu tinha a mesma percepção da Sirlene. Autocuidado é exame das mamas, no máximo, saúde mesmo, e um cuidado muito vago, né? Nunca imaginei que tinha essa definição tão importante. Isso mesmo. Não é negado tudo isso que, até por conta, né, tem uma questão de produção, tem uma questão do capitalismo, né, da indústria, da beleza e tudo mais. Ok, não é contra isso, que é uma das nossas realidades, vivemos num mundo capitalista, né? Mas a origem do autocuidado vamos cuidar de nós. Diga, Silene. Eu lembrei que agora que na minha cidade, há muitos anos atrás, tinha uma senhora, uma benzedeira. Uhum. Ela benzia todas as crianças da cidade, né? E quem ia, a mãe que levava seu filho, sempre saía com uma folhinha, ou às vezes ela tinha umas garrafadas, né?
enfim, ela tinha o carinho de ouvir e cada mãe que ia lá saía com alguma coisa. Então, eu acho que isso também é um autocuidado, né? Autocuidado das ervas, né? Eu lembro que meu tio uma vez pegou um cobreiro de lagartixa, foi lá e rapidinho ela passou um negócio lá na perna dele, entregou para ele um frasco. Em 30 dias ele não tinha mais cobreiro na perna, né? Então eu entendo que são coisas assim que foram se perdendo com a nossa evolução, se é que eu posso dizer evolução, né? Posso Isso só mesmo. dar uma lidinha no chat, rapidinho? Quem está falando? Adriane aqui, ó. Oi, Vou Adriane. dar uma lidinha aqui. A Camila disse, sim, fazemos muito isso no spa, no terreiro, dizendo que Sim. já tinha escutado essa questão do autocuidado, né? E a Shirley, né, disse, eu já sabia da negligência da saúde, mas não sabia que isso desencadeou o autocuidado. Aham, isso mesmo. É a Camila, né, que comentou? Obrigada, viu, Sirlene? Porque Isso, eu não estou vendo o chat. Obrigada. Sirlene, não. Ok. Obrigada, Adriane. A Graça, né? Eu estava pensando aqui, aí a Sirlene falou, e eu me lembrei que quando eu era criança, tinha um grupo de mulheres, né, pretas, e elas tinham essa questão, agora que eu estou pensando que era um autocuidado. Uhum. Elas tinham essa questão da limpeza, da higiene, dos banhos, das folhas, dos tratamentos, né? Para folha tal é para corrimento, a folha tal é para não sei o quê, né? Fazia aquelas garrafadas aí, como a Sirlene falou, e era um grupo de mulheres. Isso tinha ficado perdido aqui na minha história. E eu hoje em dia, como eu era criança, eu hoje em dia fico muito triste, porque a maioria já morreu e a sabedoria delas não foi passada. Então eu fico agora cavucando livros Uhum. de plantas, né, medicinais para tentar ver se eu consigo alguma coisa, mas a sabedoria estava toda ali. Muito legal isso. Percebe, né? A nossa memória afetiva. Já te passo a palavra, viu, Rayan? A nossa memória afetiva, né? Na medida que vai sendo ativada, você veja, vão vindo lembranças, né? A minha avó era benzedeira. O meu pai também benzia. Ele tinha um tal de a criança que começava a engatear e ia começar a andar. Ele fazia alguma coisa que chamava de cortar o medo. Eu sei que enfim, e é muito das mulheres e das mulheres negras a questão da benzedeira, Isso. o quebranto né? Enfim, isso é autocuidado, isso é autocuidado ancestral, isso é conhecimento ancestral. Rayan? E ouvindo vocês falarem, eu tinha uma avó que também, além de benzedeira, ela fazia garrafada, ela fazia tudo. E nós fomos umas crianças criadas tomando garrafada de folha para gripe. Nós éramos umas crianças que não escorria nariz. Era cuidado com esses medicamentos. Mas eu fico assim pensando, olhando essa ancestralidade e voltando hoje na saúde da população negra que nós temos. Já tivemos até uma conferência falando sobre a saúde da população negra. E olhando que tem anemia falciforme, que é mais em mulheres negras, e esse autocuidado. Mas hoje nós temos as farmácias de ervas medicinais feitas. Aqui em Brasília mesmo nós temos essa farmácia que hoje ela está muito bem cotada, vendo as farmácias de medicamento mais naturais. Sim. E eu acho que isso é importantíssimo a gente lembrar que perdemos muito de não preservar a cultura da nossa ancestralidade. E essa cultura que precisa
ser resgatada, buscada a cada dia para que nós voltemos. Mas também com esse cuidado quando se fala da saúde como um todo, que é a higienização do corpo, que é cuidar da pele, é cuidar também da nossa saúde física e mental. Isso é muito importante a gente buscar isso cada dia, porque nós temos uma saúde no Brasil que a população pobre e periférica, elas não estão tendo um acesso adequado a essa saúde. Isso é muito importante que a gente tenha e busca isso também dentro da medicina, que todos tenham esse acesso, para que não fique num grupo separado e outros sem nada. Isso mesmo, eu diria assim que caminhe junto, né? Essa medicina ancestral, caminhar junto com essa medicina que está aí, né? Com tantas descobertas, tantos avanços, e que todas as pessoas tenham acesso a ela. Conceição, obrigado. Eu vi aqui, passou rapidamente aqui para mim no chat, você falando dessa benzedeira da. Como é que é? Meu pai também falava isso. Espinhela caída. Isso, exatamente. Olha, quanto tempo eu não ouço isso mesmo. Posso avançar mais um pouquinho, gente? Tem alguém querendo falar? Tá. Deixa eu voltar lá na continuação. Eu não lembro onde a gente estava, mas já passamos por aqui. Espera aí. Depois da OMS, não é isso? Aqui já passamos. Vamos ver se é aqui. Passamos aqui, isso mesmo. Fica muito ruim assim, gente, para vocês? Muito pequenininho? Fica, né? Tá bom. Vou colocar para esse. Vamos lá. Autocuidado e ancestralidade, então, eles estão intrinsecamente ligados, né? E representam uma forma de reconhecer e valorizar a sabedoria transmitida por gerações. O autocuidado é um ato de cuidar de si mesma. Pode ser enriquecido ao integrar práticas e conhecimentos ancestrais. Por exemplo, a utilização de plantas medicinais, a conexão com a natureza, a valorização dos rituais e crenças. É tudo isso que a gente falou, né? Ancestralidade e impacto no autocuidado. A sabedoria transgeracional, que vem vindo de geração para geração. Práticas de autocuidado, como cuidar da higiene, alguém falou isso lá no início hoje, né? Da alimentação, do sono, da saúde mental, tem raízes nos nossos saberes ancestrais. Cozinhar no fogão a lenha, como eu fui quando criança, a comida era cozinhada no fogão a lenha. O tempo dessa comida cozinhar é infinitamente diferente de cozinhar rapidamente até no micro-ondas que se faz hoje, né? Em algum momento, ok, que a gente precisa, faz parte da nossa realidade. O problema é quando se torna uma rotina, né? Culturas ancestrais enfatizam a importância da conexão com a natureza para a saúde e o bem-estar, valorizando atividades ao ar livre e o uso das plantas medicinais. Cuidado coletivo. Em muitas culturas, o autocuidado não é visto apenas como um ato individual. Percebe aí também na contramão daquilo que é pregado, né? Autocuidado está ligado à coletividade, ao coletivo. Mas também com o ato de fortalecer as comunidades e as relações sociais. Essa é a origem dele.
Tá cortada aqui para mim, deixa eu ir lá ver essa outra parte, que é o empoderamento feminino. O autocuidado, então, relacionado à ancestralidade feminina, pode ser uma forma de resgatar a sabedoria das mulheres que vieram antes e de se conectar com a própria força e identidade. Por exemplo, de autocuidado e ancestralidade, gente, alguém aqui já tomou chá de boldo? E eu tenho ainda hoje boldo na minha casa, porque a minha Eu mãe já. dizia, isso é fígado, vai tomar chá de boldo. Eu aprendi a mastigar só a folha de boldo, é um santo remédio. Nem acho mais amargo. Os banhos, os óleos, né? Os óleos, a meditação, a reflexão podem promover paz interior, reduzir o estresse e aumentar o autoconhecimento. Escaldapés. Lembram do escaldapés? De colocar uma água morna e colocar sal grosso e deixar os pés como aliviam no final do dia. A culinária ancestral também pode ser uma forma de conectar-se com a natureza e os sabores da família. Esse ponto me faz lembrar de fazer pamonha em Minas Gerais. Fazer pamonha, para mim, é sempre um ato coletivo. Ninguém faz pamonha sozinha, né? Quem não é mineiro, acho que talvez não entenda isso. Você sabe o que é pamonha? Joga no Google, quem não é mineiro, porque fazer pamonha, desde colher o milho, preparar o milho, ralar o milho, Dá trabalho. não é? É Dá. muito trabalho. Mas depois de pronta, você sentar e comer, são memórias da minha infância, da minha mãe com as irmãs fazendo pamonha na fazenda. Vou adiantar aqui, falar dos pilares, alguns pilares do autoconhecimento, do autocuidado. E a Célia, a Daniela escreveu no chat. Quer que eu leia? Por favor. Daniela, me recordou muito quando morava no interior da Bahia. Utilizava muito desses autocuidados como rezas, plantas e hoje, infelizmente, perdi muito dessa forma de cuidado morando na cidade. Obrigada, Daniela, é isso mesmo. A gente está, uma das intenções também, trazendo essa fala para nós, porque eu também estou me ouvindo, na medida que eu estou falando, eu também me ouço e vou revendo, vou me lembrando, né? Que é isso, a gente poder lembrar, e algumas coisas é só a gente lembrar e buscar fazer. Tratar a si mesma com compaixão. Muitas vezes nós somos as maiores críticas de nós mesmos. Mais intolerantes de nós mesmos. Estamos super tolerantes com o outro. E zero de tolerância conosco. Aproximar você de si mesma. Saúde mental e autoestima. Esses são alguns dos pilares que sustentam o autocuidado. Aqui pensamos um pouco sobre nós, mulheres negras. É muito comum nós ouvirmos, nos referir a nós como mulher guerreira. Alguém já ouviu se referir a uma mulher negra, uma mulher preta como sendo guerreira? Acho que muitas de nós já ouvimos, né? Muito. Muito. E por que a gente ouve tanto isso? É bom a gente ouvir que a gente é guerreira? É um reconhecimento. Somos sim, estamos aqui porque nós sobrevivemos a muita coisa, somos guerreiras. O problema é quando só somos vistas deste lugar de guerreiras. Quando não podemos demonstrar fragilidade, medo, dúvidas, porque é claro que temos dúvidas. É claro que temos fragilidades. O problema é carregarmos, né, esse estereótipo de mulher guerreira, forte, dá conta, não vai com tudo. Esse é um dos fatores que tem adoecido muitas mulheres negras.
E chegou ao ponto que nem ela lembra que ela não é só. Ela é assim. Muitas vezes a vida a transformou, para sobreviver, a transformou assim. Mas ela tem outros lados. Eu vi um dia, um desses dias, 8 de março, acho que foi ano passado, tinha um programa de mulheres, e eram mulheres negras, e uma delas falou assim, tô cansada de ser guerreira, eu quero ser herdeira. Bacana, eu também. Também. E aí, o autocuidado radical, que tem origem nas lutas antirracistas, tem origem com aqueles que chegaram antes de nós e provocavam, né, uma reação para existir resistindo. O movimento das mulheres negras e dos direitos civis nos Estados Unidos amplia a dimensão de apenas cuidar da saúde pessoal para uma questão de coletiva de sobrevivência, tornando-se um ato político contra a medicina racista, sexista e classista. Classista não saiu aqui. Então, o autocuidado radical é um ato político. Não querem que sobreviva. Sobrevivência é um ato político. Para a população preta é um ato político. Partido das Panteras Negras pauta a necessidade de derrotar as desigualdades de raça e de gênero, preocupa-se com a saúde pessoal e da comunidade na promoção da saúde das mulheres negras, sobretudo das mulheres negras. Propõe o autocuidado radical como estratégia de sobrevivência das mulheres negras. Autocuidado radical visa promover mudanças na sociedade quanto resguardar a saúde das mulheres negras para que não sejam aniquiladas pela opressão do sistema. E a palavra radical ligada ao autocuidado, sabe aquela frase que tem no senso comum? Não tem conversa, é isso. É não abrir mão, é nesse sentido. O radical é não abrir mão. O Caetano Veloso, o ano passado, lembra que ele saiu na mídia, férias radicais. Não adianta me procurar, não falo com ninguém. Lembra que ele falou isso? O radical está ligado o princípio dele está ligado às lutas do movimento negro lá nos Estados Unidos e que tem essa afirmação. Estou de férias mesmo. Foi isso. Embora o Caetano não cumpriu muito bem a questão das férias. Mas aqui o autocuidado está sendo chamado para que, de fato, cuidemos do autocuidado como sobrevivência para que a gente possa, em algum momento, sair desse estado de sobrevivência e possamos viver. Vou interromper mais um pouquinho aqui. Algum comentário aqui? Faz sentido? Maria Célia, Oi? Não sei colocar a mãozinha aqui, mas tudo isso que você está falando do autocuidado, né, radical, dessa questão, né, de tudo isso que a gente está conversando, me lembra muito quilombo, né? Eu vou falar aqui para o pessoal que nós temos um quilombo que se chama Quilombo Malaquias. É um lugar onde nós nos cuidamos, né? Na nossa saúde mental, no nosso autoconhecimento, no nosso letramento racial. Então, assim, a sua fala hoje me lembra o nosso quilombo, né? E quando fala da saúde da mulher, me lembra também a violência obstétrica, né, que as mulheres negras sofrem e que não é muito falada, a não ser por nós mesmos. Então, eu acredito, fora
N violências, né? Mas eu acho que essa obstétrica, eu acho que precisa ser vista radicalmente. Sim. Inclusive, Adriane, importante a sua fala para nos lembrar. Sim, eu também acho que o nosso grupo de estudo, o nosso quilombo, apelidado, para quem não sabe, foi apelidado de Quilombo Malaquias, muito me honra, sim um lugar de autocuidado, né? E um autocuidado coletivo. Pensar em autocuidado, pensar em ancestralidade, né? Nessa inter-relação, é pensar em grupos de apoio, em rede de apoio. Sim. Nós precisamos cuidar das nossas redes de apoio. Que seja uma pessoa. E se a gente puder constituir um pequeno grupo, melhor ainda, né? E para que a gente possa se comprometer com a gente e se comprometer também com o grupo que nos dá sustentação e precisa de nós para sustentação. Eu vou colocar agora, a gente está quase finalizando a apresentação. Eu quero colocar um poema para a gente estar refletindo aqui. Um pouquinho mais. Enquanto isso, vão refletindo sobre essa, né? Revisitando essas falas e... Ok. O poema da Conceição Evaristo. Vozes, mulheres, esse poema da Conceição, da nossa querida Conceição Evaristo. Mas o slide que está aparecendo ainda é do autocuidado radical. É verdade, é verdade. Epa, passou muito agora, como eu volto aqui. Uhum. Aqui, né? Isso. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o hoje, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Interromper. Deixar esses minutos que a gente tem agora para a gente ir recolhendo. Revisitando internamente. Na medida que recolho e observo, o que eu gostaria de compartilhar aqui nessa roda. E percorri sobre raízes ancestrais e autocuidado. Maria Célia, Sim? sou eu, Rayang. Uhum. Eu sou o único, diferente de todos que estão nessa roda.
mas não sou diferente pela minha ancestralidade. A primeira vez que estou participando dessa roda com vocês, estou saindo gratificado porque o aprendizado que eu estou levando, quero continuar, e todas que tiver a partir de agora, se me permitir, eu participarei com vocês. E eu não me considero mulher trans, eu sou um crossdresser, mas com a alma muito feminina, muito amável, para o cuidado e cuidar do outro. Muito obrigada, Raia. E sua fala me lembra do conceito de Ubuntu, né? É um provérbio africano que significa eu sou porque nós somos. E tem como essência de que cada pessoa é única, tem as familiaridades e tem diferenças, e que as diferenças elas servem ou deveriam servir para compor, para acrescentar. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a bondade e o coração de cada uma de vocês. Obrigada. Thaisa? Boa noite. Sinto muito não ter participado desde o início, estava com o paciente até agora. Falei com a Sirlene, falei, com esse feriado, né, com muitos feriados, a gente tem que remanejar a agenda, e eu acabei remanejando a agenda da paciente de amanhã à noite, que seria, né, para hoje, então eu preferi hoje trabalhar um pouquinho mais. Mas o que eu queria dizer é que eu amo esse poema da Conceição Evaristo, sempre trabalho com ele nos meus grupos terapêuticos e grupo de trabalhos em roda, e quando eu faço esse olhar ancestral, que hoje é um trabalho que eu faço da psicologia ancestral, é entender que as mulheres da minha família foram vetadas de se expressar. As mulheres da minha família não tiveram a mesma oportunidade que eu, né? A gente veio desconstruindo para construir. Então, a Thaisa, né? Eu sou bisneta da Adalgisa, eu sou neta da Sueli e da Djanira, e filha da Silvia. Sou mãe da Núbia, né? E irmã da Evelyn. Então, hoje eu aprendi que eu preciso honrar essas mulheres da minha família, e que muitas foram silenciadas pelo nosso sistema patriarcal, hipócrita, racista, sexista, enfim. Então, o quanto nós precisamos ter esses espaços, né, para falar, para nos expressar. Eu sou terapeuta, além de psicóloga, então precisamos nos expressar mais. Então, a minha avó, minha bisa foi uma mulher negra semi-analfabeta, que aquela época de fazer teste de vida, prova de vida, ela escrevia em todos os papéis que ela via durante uma semana, para chegar no banco, o bancário não ter paciência com ela e mandar ela botar a mão na esponjinha e botar o dedo lá. E ela chegava aos prantos com muita raiva e não falava, que sabia escrever o próprio nome. Ela dizia, era tão fácil, Adalgisa Ferreira, mas eu estava nervosa. E ela não conseguia falar isso e se expressar. E aí eu venho gerações em gerações, porque eu fui criada por ela, pela minha bisa, e hoje eu vejo Thaisa uma mulher que se expressa, eu vejo Thaisa uma mulher palestrante, então eu consigo conceber que a importância da ancestralidade precisa estar nas escolas para as nossas crianças, nas empresas, para as pessoas não negras e não negras. Então, gratidão pelo trabalho de vocês, né? A gente precisa estar mais aquilombando, né? Então, gratidão. Cheguei no finalzinho, mas tive a oportunidade já de ouvir esse poema. Então, só tenho a agradecer que possamos incentivar
pessoas negras a se expressar mais e melhor. Gratidão. Salvabona, Ubuntu. Gratidão, Thaisa. Conceição? Aí eu vou alongar um pouquinho na fala da Thaisa, né? E que esse é um trabalho para mulheres negras, para mulheres não brancas, é um trabalho de todas, todos e todes, né? Para que as pessoas negras possam se expressar sem medo de serem julgadas, de serem censuradas. A gente precisa cada vez mais nos fortalecer e fortalecermos umas às outras, criando coletivos, aquilombando-nos. É com isso que eu saio hoje à noite. Muito agradeço por essa oportunidade. Obrigada, Conceição. Sim. Hermê? Eu queria dizer que é muito importante a gente trazer essa nossa ancestralidade, que é essa força, né? E de uns tempos para cá eu tenho exercitado exercitado isso, né? De revisitar as minhas memórias e trazer os meus ancestrais. E aí, queria mostrar para vocês que eu até fui buscar lá no quarto esse quadro que está aqui, que é como se fosse uma lembrança que eu trouxe da minha avó. Como eu falei, ela era benzedeira e ela rezava com os aninhos. Eu não tenho nenhuma foto da minha avó fazendo essa ação benzendo. Eu cheguei para Pernambuco e cheguei na casinha dela. Minha mãe era viva, ainda levei minha mãe para visitá-la, né? E minha mãe, ela veio de Pernambuco muito, assim, meio que fugida mesmo, né? De lá da situação que ela vivia. E ela ficou muitos anos perdida aqui em São Paulo. E aí uma tia, a mais nova, veio para São Paulo para procurar minha mãe. E aí as outras tias vieram, então vieram todas. Então eu fui criada muito com elas. E a minha avó veio uma vez para cá, para Santo André, né, para visitar minha mãe, conhecer. E ela ficou um tempo na minha casa. E essa imagem dela benzendo assim com o raminho. E aí quando alguém falou, né, dos remédios, ela pegava uma seiva de uma planta e ela todo dia ia um senhorzinho na minha casa de manhã receber essa colher que ela dava com a seiva da planta, né, para curar ele de um problema, acho que era bronquite, e ela rezava. Então, essas memórias, isso é uma cura para gente, né? E eu sonhei com ela. Eu sonhei com ela um dia e no sonho ela me dava um remédio. E na mesma semana eu fui ao médico e eu descobri que estava com pressão alta, né? E aí eu assim, parece que foi uma coisa que aconteceu. E aí eu encontrei uma artista pelo Instagram do Sul e eu vi que ela tinha essa obra e eu encomendei. Aí eu coloquei no meu quarto como se fosse uma representação. E então essas memórias, é importante a gente resgatar isso, né? A gente trazer essas memórias das nossas mais velhas, da nossa cultura negra mesmo, que isso nos fortalece para que a gente possa vencer e seguir nessa atualidade tão cheia de coisas, né? Então, eu acho que é isso que é importante, né? Então, graças a esse meu aquilombamento junto com a Maria Célia, junto com as meninas que estão aqui do grupo, eu fui aprendendo e fui me trazendo essas memórias e me permitindo também me cuidar um pouco mais de mim, que a gente também, como a Maria Célia falou, a gente ouve muito falar que a gente é guerreira, a gente é forte, né? E muitas vezes a gente não se permite se sentir frágil, não se permite se cuidar, né? Assim, que as pessoas cuidem da gente. E quando a gente volta, né, nos nossos pais, as nossas mães, as nossas avós, né, a gente lembra daquilo que elas faziam. Eu lembro do chazinho de hortelã com canela e alho que a minha mãe fazia para mim quando eu estava com gripe, né? E aí eu repito isso com os meus filhos, com meu filho, com as minhas primas. Então essas coisas é bom lembrar, né? São coisas que trazem força para a gente e cura também, né? Que a gente às vezes por falta até de entendimento, né? A sociedade vai nos apagando isso da nossa memória e vai tirando isso da gente, né? Então isso é um autocuidado, a gente reverenciar esses nossos mais velhos e esses aprendizados, esses saberes, né? Que são saberes de cura mesmo. É isso. Obrigada, Hermê.
Alguém mais gostaria de compartilhar, falando de você? Oi, Soraya. Bom, primeiro agradecer estar aqui nesse quilombo, a quilombada, e realmente me veio à memória, né, a importância desse cuidado, e ouvindo você falar, Maria Célia, eu lembrei dos banhos que a minha mãe fazia. Era tanta erva que ela colocava naqueles banhos que eu sinto, não sei onde encontrar, não sei mais com quem encontrar, mas eu creio que esse conhecimento ele vai chegar, né, porque eu estou em busca, estou nesse resgate ancestral. E dizer que foi muito bom estar por aqui, assim, me trouxe muita coisa à memória, sabe? De lembrar de como era, né? De como é esse autocuidado e saber que é ancestral, né? Então, muito obrigada, gratidão a todas. Eu vou sair agora, estou com uma reunião aqui também estourando as reuniões. E muito obrigada a todas, meninas, e nos vemos por aí. Bom, beijo a todas. Obrigada, Soraya. Obrigada. Obrigada, Soraya. Lala, ela tinha pedido a palavra. Oi, aí muita coisa, mas trouxeram muita coisa que mexeu comigo. Mas você falando do boldo, eu lembrei. A minha mãe, aqui, eu moro num quintal grande, e nesse quintal a minha mãe sempre plantou, além de verdura, essas coisas, sempre tinham as ervas, os chás, que muitos vizinhos vinham procurar. E com isso eu carreguei. Esse é chá para isso, chá para aquilo. Agora, com o tempo, acabou tudo. Eu também não tenho o pique que a minha mãe tinha de carpir quintal, de plantar. Mas uma coisa interessante, sem meu boldo, eu não fico. E aí veio um jardineiro, carpiu o quintal, cortou todo o meu boldo. Gente, eu fui procurar uma muda com o vizinho e acredite, eu consegui pôr a mão na terra e plantar o meu boldo. Então tá lá no quintal, eu vou, molho, cuido dele. Tem que plantar um monte de coisa, mas eu estou sem coragem, estou chamando alguém para plantar. Mas o boldo está ali. Me veio também assim, essa história de mulher guerreira, não sei se eu estou certa no que eu vou falar, mas aquilo que a gente aprende dentro de casa, nós negros, você tem que ser 30 vezes melhor do que um branco, para ser quase bom. E com isso a gente luta, tenta ser melhor. Você tem que se vestir bem, muito bem, melhor do que um branco, para ser aceito nos lugares. Enfim, e tudo isso vem de lá de trás. E a gente acaba tornando-se essa guerreira, não permitindo a ser frágil. Eu também estou sentindo vontade da fragilidade, saudade de ter uma fragilidade. E por último, assim, as benzedeiras me fizeram ir lá na casa da minha avó. A minha avó benzia. A minha avó paterna morava em São Caetano, aí do lado de Santo André. A minha avó benzia as crianças, benzia as pessoas adultas com dor de cabeça, com um copo de água, rodava o copo d'água cheio na cabeça, não caía um pingo de água. E minha avó benzia tudo. Fora isso, a minha avó lia cartas. E me lembrei, a minha irmã Arlete e eu íamos passar as férias lá e passava o dia inteiro abrindo o portão para as pessoas que iam ler cartas. A minha avó materna era kardecista e com ela veio uma longa história de vários tipos de chá, vários tipos de bálsamo de erva para curar dores nas pernas. Então, assim, gente, está me fazendo muito obrigada por essa aula, por essa palestra. Obrigada por todos que compartilharam, mas está me fazendo voltar para um outro lado da ancestralidade, talvez escrever mais, aprofundar mais. Gente, Maria Célia e as Pretas, gratidão. O grupo, gratidão. Trouxeram muita coisa boa. Gratidão, Lala. Gratidão. Quem mais? Helene? Eu lembrei aqui, ano passado eu cheguei em casa e a minha mãe estava com um monte de folhas, tipo Espada de São Jorge, Santa Maria, Arruda, né? Ela fez tipo uma vassoura e
com essa vassoura, ela passava assim nas paredes daqui de casa. E aí eu perguntei, mãe, que é isso, mãe? Falei, sai, a sua avó fazia isso toda semana, que ela dizia que era para espantar os maus espíritos, né? Não deixar as coisas ruins entrarem em casa, né? Então, isso me fez lembrar da minha avó, né? Eu cheguei a conhecer minha avó, ela faleceu com 74 anos, e ela tinha umas coisas assim de folhas dentro de casa, de muita reza, né? E essas coisas vão se perdendo. A gente precisa realmente se juntar, né? Para a gente se fortalecer. Porque realmente, igual a Daniela falou, acho que ela está aqui ainda, muita coisa, as rotinas vão engolindo, né? O ter que apaga as coisas boas da nossa ancestralidade. Então a gente precisa realmente se aquilombar e se juntar e não deixar essas coisas acontecerem. Helene, esqueci o nome, gente, estou cansada. Silvana falou que chama bate-folha. Isso, pessoal, bate-folha aí, ó, bacana. Aprendi uma hoje, bate-folha. Vou pegar uma carona aqui, eu também me lembrei de uma tia-avó, uma tia-bisavó. Eu não sei o nome dela, porque ela falava que ela chamava Tia Nia. Aí quando eu ia lá, criança, eu perguntava para ela, tia, quantos anos a senhora tem? Ela falava, olha, eu não sei, não lembro a era que eu nasci. A era, pensa na era. E ela costurava, ela fazia uma oração. Se você chegasse lá com o pulso aberto, ela falava, peraí, minha filha, eu vou costurar você. Ela pegava a agulha e ela ia rezando. Não encostava, assim, não furava, mas ela ia fazendo uma reza, saía de lá sem nada, né? Então, assim, eu acho que essa questão da fé, né? Que a gente carrega também. E essa minha tia Nia, ela se foi com mais de 100 anos de idade. Tem quanta sabedoria que nós carregamos, né? E quanto dessa sabedoria que a gente pôde compartilhar aqui nesse 1h30, que a gente conseguiu resgatar, né? Porque, na verdade, acho que a gente está falar de autocuidado, a gente ir ao encontro da nossa essência, né? Lembrar de quem nós somos. Lembrar das nossas, especialmente das nossas, e aquilo que aprendemos com ela. A gente teve, acho que muitas de nós aqui compartilhou quanto que a gente teve o privilégio de alguma maneira conviver com avós, algumas até com bisavós, né, com irmãs, com mãe, né, com madrinha, né, mulheres que nos habitam. Elas continuam nos habitando. Oi, Vivi. Rayan, o teu som está aberto. Se você... Mas a fama dessa jornalista e escritora... Você queria falar? Não sei. É que a Vivi está falando. Eu quero falar, mas não, alguém com o microfone ligado. Mas não com números, e sim com pessoas. Ela escolheu ouvir um pouco. Rayan. Rayan. Sim, nunca se... Oi, Rayan. Oi, boa noite. Desculpa, eu fui... Desculpa, eu fui ao banheiro. Tudo bem, Rayan. É porque o seu microfone está ligado. Obrigada. Vivi, por favor. Eu queria compartilhar, né, seguindo ali o que a Adriane falou. Adriane, acho que tem uma relação com o que minha avó fazia também. Além de todas as outras coisas que eu me identifiquei, assim, que a gente se identifica, né? E agora eu fiquei lembrando da minha avó, de vizinhas, né? Porque tem isso, né? Tem essa coisa do senso comunitário que está se perdendo também, infelizmente, né? A gente não tem mais aquelas ancestrais, aquelas pessoas mais velhas que sabiam de todas essas coisas. E a minha avó, ela fazia exatamente isso, Adriane, quando iam as pessoas lá para ela benzer, ela tinha um paninho e a gente não podia tocar, todo costuradinho com a agulha. E eu lembro que ela fazia isso. Aí ela dizia, quando a pessoa ia lá, ela fazia essa reza.
Ela tinha que falar 3 vezes. O que é o coso? Osso quebrado, carne machucada e nervo rendido. O que é o Exatamente. coso? Osso quebrado, carne machucada e nervo rendido. Mais uma vez, o que é o coso? Osso quebrado, carne machucada e nervo rendido. Eu chego a me arrepiar. Tá vendo como estava aí? Exatamente. Bom, gente, a gente está no final do nosso encontro. Daqui a pouco é madrugada, eu vou me preparar para pegar a estrada, quase 1.000 quilômetros de São Paulo a Campina Verde, para abraçar a minha querida tia. Foi muito gostoso estar com vocês, porque parece que ela está ainda mais presente em mim, né? Ela carrega muito da minha mãe, então eu vou lá revê-la, vou abraçá-la, né? E eu gostaria, embora a gente está no finalzinho, se pudesse ter uma palavra de como você está saindo. A primeira palavra que vier, a gente vai compreender que essa palavra, ela representa talvez muitas coisas que você gostaria ainda de compartilhar. Mas poder trazer essa palavra. Você queria falar, Silene? A nossa foto. A nossa foto? Vamos tirar a foto antes da palavra, é isso? Vamos. Podemos? Tá bom. Então, caprichem. É melhor eu fechar o chat para poder... Peraí. Sim. Acho que sim. Pessoal que está com a câmera desligada, quer ligar? Isso, Thaís. Peraí, que a Soraya que saiu, né? Acho que foi só a Soraya. Silvana, Camila, Graça. Não percam a palavra, gente. A gente vai falar a palavra e vai... Então, no 3. 1, 2, 3. Ok. Muito obrigada. A minha palavra, aproveitando, é amorosidade. Acolhimento. Conhecimento. Gratidão. Gratidão. A minha palavra é riqueza. Riqueza na ancestralidade. Achei muito rico tudo que foi trazido, né? E que, não sei, precisa resgatar de algum jeito, porque não pode se perder. Obrigada. Qual é, Daiane? Minha palavra é alegria. Alegria. Você pode repetir, Daiane? A minha é lembrança. Lembrança, ok. Resgate. A minha, posso falar? Desculpa. A minha é conhecimento. A minha é cuidado. Ok. Minha é memórias amorosas. Ok. Obrigada. Resgate. Alguém colocou no chat alguma coisa, Silene? A Silvana colocou Irmandade. Irmandade, ok. A minha palavra é fé. A minha palavra foi conhecimento. A minha é gratidão. Amor e crescimento. Amor e crescimento. A minha é fortalecimento. Fortalecimento. Okay. É isso? Então, muito obrigada. Muita gratidão a vocês pela oportunidade, pelas trocas, que a gente siga cuidando da gente, cuidando do nosso entorno, sem esquecer de nós. Eu me amo, não posso mais viver sem mim, então possa fazer parte. Eu não sei, nunca guardei a letra, mas eu me amo, não posso mais viver sem mim. É bom a gente com frequência recorrer a isso, né? Bacana. Obrigada. Obrigada, Silene. Obrigada, Adriane. Manda um Nós que abraço agradecemos. bem carinhoso para sua tia. Fala que nós do Quilombo aqui mandamos um abraço para sua tia. Boa viagem. Carinho. Boa viagem. Obrigada, gente. Obrigada. Vou com muita emoção voltar a Campina Verde com minha mãe. A última vez que eu estive lá, minha mãe já tinha falecido. Eu estive em 2018. Parece que a tia fez 100 anos. Estou voltando agora. Nossa, que delícia.
Então, Tchau. eu quero agradecer. Quer falar, Graça? Não, quero Eu não. quero. É porque eu estava com a câmera desligada, mas estava ouvindo, agora eu resolvi ligar a câmera de novo um pouquinho. Ah, Porque a minha internet está ruim, está caindo. sim. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a presença de vocês. Foi muito bom, muito gostoso esse encontro. E a gente vai ter outros. Nos aguardem, né? Muito, muito, muito grata, Thaísa. Que bom que você chegou, né? Thaísa, Graça. Vocês estavam com uma certa dificuldade em comparecer, mas eu agradeço demais. Um beijo no coração de cada uma. E a Maria Célia Malaquias também mora no meu coração. Beijo para todos. Bom, eu quero agradecer Recíproco. também. Beijo, Eu quero pessoal. agradecer, boa noite, muito obrigada. Boa Eu noite. Beijo, agradecer também, meninas. Maria Prazer em Célia. conhecê-las, viu? Muitos Até corações, mais. viu, Maria Célia? Obrigada. Não saiam do Obrigada. grupo do Consegui WhatsApp. colocar muitos corações aí, Comunica lá. Vamos mesmo. cada uma. Tchau, Noite, obrigada. gente. Valeu. Tchau. Tchau, Valeu. boa noite. Tchau.